Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, queridos amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Sextou! E nessa sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, sempre capaz de amar e perdoar. Queridos irmãos e irmãs, hoje também a igreja faz memória de São Brás, esse grande mártir, esse grande bispo. São Brás indo para o martírio, uma mãe às pressas joga o seu filho na frente de São Brás porque estava engasgado com espinho de peixe. Então São Brás coloca a mão sobre a cabeça daquele menino e o menino é curado. Mas o Senhor também às vezes precisa colocar a sua mão sobre nós. O Senhor precisa nos tocar. O Senhor precisa de fato tirar do nosso coração para que a nossa boca possa anunciar as suas maravilhas, porque às vezes muitas coisas estão guardadas, muitas coisas estão maquinadas, muitas coisas estão impedindo eu e você de viver o amor de Deus. Vamos pedir essa graça nessa oração da manhã, por intercessão de São Brás, que nós possamos tirar isso que nos impede de anunciar, de viver e de ser o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você então a pegar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabiam que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodes entrou e dançando, agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E ela jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entrou e entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje retrata muito bem aquilo que nós somos. A sociedade, as redes sociais nos apresentam que a gente tem que ser visto, bem visto. E nós não vamos ser. O verdadeiro cristão não vai ser, porque ele lembra como ele deve ser, mas ele lembra não falando, mas sendo, com seu testemunho. Então,
o seu testemunho incomoda. Vejamos bem, hoje nós vemos no Evangelho essa cena. Mais uma vez, Jesus nos apresenta essa dificuldade que nós temos de compreender e viver no seu amor, querido irmão, querida irmã. Herodes mata João Batista justamente por causa disso, porque ele proibia, estava falando daquilo que estava errado. E às vezes nós desanimamos, Nós sabemos que está errado e nós deixamos de falar, nós falamos e arranjamos justificativas, Mas no fundo nós não conseguimos viver aquilo que Deus nos pede. Porque de fato, aqui João é morto porque ele estava mostrando que era errado. Que o seu irmão não podia casar com a esposa do seu irmão. Ou seja, ele estava errado. E às vezes é isso que nos engasga, sabe? A gente não querer admitir o nosso erro. A gente não querer admitir que estamos em pecado. E aqui Herodes, mesmo gostando de João, se deixa se levar. Por muitas vezes nós somos assim, para querer mostrar para os outros e não realizar aquilo que nós de fato acreditamos. Herodes gostava de João Batista, mas ele se deixou levar, porque ele queria apresentar a beleza, mas não há uma beleza maior do que aquela que brota do nosso coração. Então João Batista é morto, mas por quê? Porque ele era um verdadeiro discípulo missionário de Jesus. Ele anunciava, mas ele também profetizava. Como? Vivendo, dando o primeiro passo. E é isso que falta às vezes para nós, queridos irmãos e irmãs. E é isso que nós gostaríamos de pedir. E pedimos hoje, nessa oração, nessa primeira sexta-feira do mês, essa memória que nós fazemos de São Brás, que o Senhor nos ajude, nos sustente, para que de fato a gente seja missionários do seu amor, mensageiros do seu amor, anunciando o seu amor, indo aonde for, indo até o fim, como foi São Brás, entregando a própria vida literalmente a Deus. Que você possa hoje, querido irmão, querida irmã, também buscar essa bênção dos males da garganta, mas também que o Senhor possa nos abençoar e nos livrar desses males do coração, do rancor, do ódio, disso que engasga e impede a gente de falar eu te amo, impede de falar desculpa, impede de falar eu errei, impede de falar me ajude, que de fato hoje não nos deixamos levar por ideias ou pelos nossos desejos, mas nos deixamos levar, nos mover, como vimos no Evangelho de ontem, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele sim transforma e modifica a nossa vida. Você também é convidado no dia de hoje a procurar uma paróquia mais próxima, ou até mesmo o seu pároco, e se possível, sim, lógico, ir à Santa Missa para receber então a bênção de São Brás. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, intenções e necessidades. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.